Vou começar esse vídeo de hoje com uma pergunta e quero que você reflita aí do outro lado. Como falar inglês mais rápido? E quando eu faço essa pergunta, eu não estou falando da quantidade de tempo que você vai levar para falar inglês. Eu estou falando do inglês falado mesmo, numa velocidade maior. Como falar inglês mais rápido? E aqui, antes que você chegue a uma conclusão, eu também já quero deixar uma verdade para você refletir. Muita gente associa a fluência à velocidade do inglês que é falado. E a fluência, ela não está ligada à velocidade da sua fala. Por que não? Nós temos o inglês falado rapidamente, que pode ser muito ruim, e o inglês falado rapidamente, que pode ser muito bom. E qual é a diferença entre os dois? O muito ruim é aquele que fala rápido demais, de uma maneira tão fora do comum que não é entendido. E aí não importa se você é nativo ou não, se você mora fora ou não, se você está aprendendo inglês há pouco ou há muito tempo. O inglês mal falado, ele é incompreensível e confuso. Algumas pessoas acham que falar devagar vai afetar o nível de inglês que elas têm ou até a própria fluência. E se você começa a analisar, preste atenção como eu estou falando com você aqui. Eu não estou falando rapidamente. O meu português ele tá claro e você está entendendo. Quando os alunos começam a perceber isso, normalmente é no nível pré-intermediário dali em diante. Eles começam a dizer que não estão entendendo o inglês, que o inglês está falado rápido demais, mas não é velocidade. Foi algo que eles não começaram a prestar atenção desde o primeiro dia e que agora se tornou muito mais frequente porque o vocabulário foi aumentado, a quantidade de gramática e de informação está maior, eles agora não conseguem mais fazer a diferenciação. Diferenciação é essa que poderia ter sido feita desde o início para evitar agora o problema maior dos falantes de língua portuguesa, travar no nível intermediário ou até mesmo pré-intermediário. Quando você busca falar muito rápido qualquer idioma, até o seu próprio, o cérebro ele vai mais rápido, você não tem a oportunidade de pensar. E quando você percebe, está cometendo erros bobos. Manter um ritmo na fala, por isso que a gente fala de entonação, pronúncia, junção de palavras, manter o mesmo ritmo é extremamente importante para o entendimento e para a confiança do inglês que você fala. Quando você fala muito rápido e aí não soa natural, a outra pessoa fica perdida e não tem tempo de organizar o que você está dizendo, seja ela nativa ou não. Mas tudo bem, se depois de tudo isso que eu te disse, você ainda quer falar inglês bem rápido para se aproximar daquilo que você acha que é veloz, o primeiro ponto que você tem que entender é: o inglês rápido precisa ser perceptível. O inglês falado de forma rápida, ele tem que ser entendido. Do contrário, você vai estar jogando o seu tempo fora e até afastando as pessoas de você. Então, eu vou te falar aqui nesse vídeo 3 situações que você deve prestar atenção antes de começar a colocar velocidade na sua fala. Situação número 1. Em uma frase, nem todas as palavras são iguais. E aí, você deve estar do outro lado assim, mas isso é claro. Vai começar pelo significado, pela forma escrita e pela forma de falar. Sim, mas dentro desse conceito de nem todas as palavras são iguais, o que eu quero fazer com que você entenda é: nem todas as palavras numa frase em inglês serão faladas da mesma forma. Umas têm a força, carregam em si a força de passar a mensagem daquilo que eu quero dizer. E por causa disso, porque elas carregam essa força de passar a mensagem, e a gente as chama de content words, elas vão ser mais entonadas num discurso, vão sofrer mais destaque, vão ser faladas de forma mais alongada. Essa é a primeira diferença que você tem que fazer entre as palavras. Nem todas são iguais, umas têm entonação maior
Outras têm entonação mais reduzida, ou porque vão se juntar a outras palavras, ou porque vão ter o seu som totalmente modificado. Quando a gente fala em palavras que carregam essa mensagem, que são as content words, são exatamente os substantivos, adjetivos, advérbios, os sujeitos, pronomes. E em contrapartida, nós temos as function words, que normalmente são aquelas palavras que a gente sempre fica confuso na hora de usar. Eu vou usar in, on, at. As palavras menores são as function words. Por isso, a entonação delas vai ser um pouco mais baixa. Preste atenção nessa frase. Quando você olha e analisa essa frase, a primeira coisa que você já tem que identificar aqui é o que é content e o que é function word. Quais palavras elas são mais importantes aqui porque elas carregam uma mensagem? Verbo, sujeito, adjetivo. Essas palavras elas têm um destaque maior. Eu vou ler a frase dando um destaque maior a essas palavras. Preste atenção. If I'd listened to my parents instead of being stubborn, I'd been more successful today. E aí você pode até falar assim, não, você não falou essa frase. Falei. Vamos ver agora o que aconteceu com as function words que foram reduzidas. Na primeira frase, if I had, o if, ele não vai começar assim tão pesado. If. Ele vai ser reduzido. If. I had. Esse I had ele vai juntar. If I'd. If I'd listen, olha o degrau como é que sobe. If I'd listen, o to é reduzido ao som do schwa. To my parents. Instead of vai ficar instead of. O of ele vai ser reduzido ao som do schwa. Instead of being successful. Agora, olha aqui. I would have been. Fica would been. O have, ele desaparece. Would been. Quando a gente entende isso, analisa a frase e consegue perceber que algumas palavras realmente carregam em si a mensagem, fica mais fácil da gente entender sem ter que ficar decorando o que é function, o que é content. E quando eu falo que as function, elas vão ter um som reduzido, eu não estou falando que elas não são importantes, mesmo porque a frase sem elas, mesmo com som reduzido, não teria o mesmo sentido. O importante é que você comece a perceber que algumas palavras, elas vão ter mesmo esse som reduzido. E identificar as palavras que passam a mensagem claramente. Essa foi a situação 1. Entender que nem todas as palavras são iguais, que a entonação é variável. Situação 2. Controlar a língua para dominar a velocidade do inglês falado. O que determina a velocidade da sua fala é exatamente a sua pronúncia. E se você não tem confiança na sua pronúncia, com as palavras que você fala, na junção de palavras que você faz, você trava. E aí acontece o que é muito comum entre os falantes de língua inglesa, independente da nacionalidade. Eles querem tanto se livrar daquele momento de pressão, de falar inglês, que eles começam a falar rápido, não pensar no que estão falando e, por causa disso, embolam as palavras, complicam o discurso e não se fazem entendidos. Então, a sua pronúncia, e por isso ela precisa ser boa e certeira, ela controla a velocidade da sua fala. E quando eu te falo das function words que terão o som reduzido ou que vão se juntar a outras, a gente já pode começar separando. In, on, at, am, is, are, can, would, should. Elas só serão reduzidas quando você destaca outras. E facilita muito a sua vida quando você entende que as vogais, os sons vocálicos, eles normalmente são reduzidos ao som de schwa quando nós fazemos a junção de vogal com consoante ou de consoante com vogal. Lembra que nós falamos isso no início dessa série? Só para relembrar aí as coisas, se eu quero falar dogs and cats,
Normalmente, esse and, ele é reduzido a Dogs and cats. Dogs and cats. Você não me ouve falar dogs and cats. Dogs and cats. Dogs and cats. Outro exemplo. Apples and pears. Estou falando cada palavra separadamente. Agora, quando a gente junta apples and pears, and pears, apples and pears, ele é reduzido ao som do schwa. Você precisa começar a treinar o seu ouvido para isso, porque muitas das vezes você não está entendendo o inglês que é falado porque você não treinou o seu ouvido a perceber essas mudanças. Outro exemplo na nossa frase foi o instead of, que juntando o of fica com esse som de instead of. Instead of virou instead of. Kind of, kinda. Então já é uma outra dica para você ir percebendo e deixando a sua língua treinar esses sons, reproduzir esses sons para conduzir melhor a sua fala. Com isso tudo, você está conseguindo perceber que não é o falar rápido, mas é reduzir os sons dessas palavras e perceber que elas mudam em uma frase? E também não é falar sem respirar. Nós também brincamos num vídeo dessa série que eu te dei uma frase enorme e falei assim, fala essa frase sem respirar. Não, não é isso. É que quando a gente entende a junção de palavras e faz de forma certa, a coisa fica natural. Terceira situação, se você quer falar inglês mais rápido. Além de saber que todas as palavras, elas não são iguais, além de saber como melhor posicionar a língua e quais sons determinadas palavras fazem, por fim, você tem que relaxar. Falar inglês não pode ser um peso na sua vida. Encare falar inglês como a conquista de uma liberdade. Comunicar-se com outras pessoas. Não tenha isso como um peso, mesmo porque o inglês falado ele é leve, ele é natural. É aquilo que eu sempre falo com você. Curta a caminhada da fluência. Tire essa pressão dos seus ombros. Às vezes, a gente olha uma frase ou a gente pensa em uma frase para falar e parece que a gente foi treinado a isso. Você quer falar palavra por palavra que está ali. Relaxa. Nem todas as palavras elas vão ser faladas exatamente do jeito que elas estão ali. Normalmente, a maior parte das vezes, quando a gente tem uma palavra que termina com som de consoante, a gente não produz esse som, por exemplo, heard, hard. O som fica preso para ele se juntar, para essa palavra se juntar a outra. Então, não queira falar tudo que está escrito ou tudo que você pensa que tem que ser falado. Relaxe. Vou colocar aqui uma frase para você entender isso que eu estou falando. Vou falar separadamente, palavra por palavra, e depois vou falar a frase de um jeito normal para você ver o que nós vamos reduzir ou o que nós não vamos falar. Primeiro, palavra por palavra. I don't know what to do about that. Imagina se eu fosse falar assim. Olha que coisa robótica. Essa frase, ela não é falada assim. No inglês falado, I don't know, o don't ele não vai ter o T pronunciado. I don't know. Decida o que vai aparecer mais e o que não precisa aparecer tanto quando você estiver falando. Comece a treinar. Mude a pronúncia das palavras que não precisam chamar tanta atenção. Relaxe. Esse foi o vídeo de hoje. Se você bate o pé para querer falar mais rápido, são essas 3 situações que você tem que focar a sua atenção. 1. As palavras não são iguais. Umas são mais reduzidas e outras têm uma cadência maior e aparecem mais numa entonação maior. 2. Treinar a língua para mudar os sons e a velocidade do inglês que você fala. E relaxe, curta a caminhada. Lembre que o segredo de uma boa entonação e de uma pronúncia bonita é a percepção. Continua aqui comigo, dá um like no vídeo, compartilha com um amigo e a gente continua com essa série. Goodbye!